Olá pessoal, está começando mais um Agora Pode. Eu sou a Luísa Vieira e aqui ao meu lado a jornalista Natasha Vogel. O nosso convidado de honra é o defensor público, o André Renato Robelo Rucinolo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Natasha, Luísa. Eu sou defensor público desde 2004. Quero muito participar desse podcast, falar da defensoria, falar do meu serviço, falar do que a defensoria é capaz de fazer, e estou aqui para responder qualquer tipo de pergunta, tá? Então, tomara que seja bem legal o nosso papo. Obrigado pelo convite. Por nada. Então, como o André mesmo disse, né, ele atua como defensor público desde 2004, com passagens pela cidade de São Félix do Araguaia, Rosário Oeste, e desde 2007 trabalha no Núcleo de Execução Penal. O doutor André irá nos contar um pouco sobre a campanha que acaba de ser lançada pela Defensoria Pública, com foco no combate à desinformação, né? Com o slogan "Sem defesa não há justiça", a iniciativa busca sensibilizar o público ao mostrar histórias baseadas na vida real, né, nas quais pessoas foram injustamente presas e tiveram sua dignidade restaurada graças à atuação da Defensoria. O senhor pode falar um pouco como que se dá, como que vai acontecer, como está acontecendo essa campanha? Na verdade, essa campanha, ela reflete o que a gente lida com no dia a dia, né? Que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento do que a defesa, a defensoria pública, mas no sentido mais estrito, o que a defesa num processo criminal, ela é necessária e ela é útil, né? Ela é essencial. Não existe processo, não existe um procedimento se não existir a defesa. E aí que eu digo a defesa no sentido mais amplo, né? Não é apenas a defesa técnica, mas a defesa no sentido da pessoa poder expressar através, obviamente, de uma pessoa qualificada, buscar aquilo que a lei confere para que a pessoa seja, se for o caso de ser penalizada, mas penalizada dentro daquilo que a lei determina, né? Porque a defensoria, acima de tudo, ela não busca nenhum tipo de impunidade. A defensoria não busca nenhum tipo de sentimento de que a pessoa não tem que pagar por aquilo que, se ela errou, ela fez. Mas a defensoria busca, acima de tudo, aquilo que a lei, né? Nós estamos num Estado democrático, onde a lei deve vigorar, né? Vigora. Então, a gente busca, dentro do processo, que aquela aplicação seja mais próxima da realidade, porque a lei ela tem um efeito genérico. Sim. E o juiz aplica a lei no caso concreto. Então, cabe à defensoria, nos processos criminais, mostrar ao juiz, mostrar ao judiciário, rebatendo, às vezes, a acusação que é feita pelo Ministério Público, que aquele caso se encaixa nessa determinada lei, né? E não, às vezes, aquilo que o Ministério Público, que é o órgão que faz a acusação, entende que seja. Porque se não existisse a defensoria, se não existisse defesa, não precisaria nem do judiciário, nem da defesa, nem do delegado, de ninguém. Bastaria o Ministério Público. Sim. O Ministério Público apertaria um botão, pá! É culpado. Sair aqui do outro lado um forno, igual fazer pão, uma sentença. Então a gente precisa desse contraditório, dessa defesa, para que o juiz, que é o órgão imparcial, aplique a lei daquele caso. É um direito constitucional, né? Antes de mais nada. É um direito constitucional, um direito que decorre não desta, mas de legislações também internacionais, né? Eu lembro na época que eu estudava, um professor falava que antes, não vou me recordar agora a época, mas que teve uma época na história que os defensores que defendiam as pessoas também eram condenadas se a pessoa fosse condenada. Ele respondia junto com o autor da prática do fato, né? Para você ver como é que era antigamente muito mais difícil. Uhum. Então, é um meio inerente, é um meio que decorre da própria Constituição, porque nós sabemos que uma coisa é
a vida, as leis no papel, e outra coisa é a vida real como ela acontece, né? Por isso que quanto mais meios de defesa a gente tem, porque o Estado, no modo de geral, o Estado, que é o único ente que pode fazer a aplicação por conta própria de uma ordem dele, né? Se eu quiser, às vezes, impor minha vontade, eu não consigo, só o Estado que impõe a vontade. Então, ele é aparelhado para aplicar, né, aquilo que a lei determina. Então, por isso que a Defensoria cada vez mais tem que ser aparelhada para que a gente possa fazer o contraponto do Estado, né, da acusação. Estado acusador, quando eu falo que é aquele órgão que está ali apontando a ilegalidade ou, melhor dizendo, a violação pela lei de uma pessoa. Entendi. E assim, alguma história de injustiça em particular que o senhor se recorde, né, que tenha chamado muita atenção? Olha, eu tô com 21 anos de Defensoria Pública, né? Eu entrei em 2004, passei, como você falou, aí por São Félix do Araguaia, depois por Rosário Oeste, e aí quando eu sou promovido para a capital, eu vou para a execução penal, e de 2007 até hoje eu tô lá. Então, eu tenho várias histórias, né? E eu falo que eu estou fazendo parte de um momento no sistema de justiça que parece que não, porque o mundo hoje é muito veloz, né? Mas o que era 20 anos atrás, a gente é inimaginável como a gente trabalhava naquela época e hoje a gente trabalha. Então, eu sou da época do processo físico, né? Papel, você pegava os autos, chamava os autos, levava para a defensoria, estudava, devolvia, e hoje tudo se transformou. Hoje o procedimento eletrônico é uma realidade, está aí, traz muito mais velocidade, né? Na tramitação ele é muito mais rápido. Então hoje a gente consegue, com esses meios que são colocados para nós, hoje os casos, não que eles não existam, mas eles são menos comuns do que eram antigamente. Porque você imagina, hoje tem um sistema por trás de tudo. Então é muito mais fácil você detectar o que está segregando, o que está prendendo aquela pessoa, o que está de ilegal, e muito mais rápido do que era naquela época. Mas eu me recordo que eu já peguei casos, por exemplo, de um mandado de prisão, da pessoa tá lá, José Carlos da Silva, para prender o José Carlos da Silva. E o rapaz não era o José Carlos da Silva, ele era o João Carlos da Silva, irmão do José Carlos da Silva. Tinha inclusive a semelhança física. Semelhança física. Só que chegava com mandado de prisão. Hoje você entra no mandado de prisão, se a pessoa já tiver sido, ela tem a foto, é possível isso. E hoje o juiz é avisado 24 horas, ele tem que trazer essa pessoa na frente dele, de qualquer pessoa que é presa, seja em flagrante, seja em razão de um mandado de prisão preventivo, ele é obrigado a essa pessoa ser levada na frente do juiz, do Ministério Público, do defensor ou do seu advogado. Nessa época não existia. Que é a custódia? É a custódia. Sim. A custódia, então, eu quero falar depois da custódia rapidinho. E esse caso desse rapaz, ele ficou mais de 3 meses preso no antigo Carumbé, que hoje nem existe mais esse presídio aqui em Cuiabá. E eu localizei ele lá na época porque eu fazia as minhas visitas, como eu faço, inclusive até hoje, nas unidades onde eu trabalho, e alguém chegou com esse caso através de um bereu, que é o tal do bilhete. Ele na cadeia se chama bereu. Então mandaram, ele falou assim, eu estou preso no lugar do meu irmão. Aí eu fui, peguei esse bilhete, volto para a defensoria. Hoje você consegue ir dentro da unidade prisional, com o notebook na internet, já... Aí eu peguei esse bilhete, levei, fui fazer a checagem, fomos. Realmente era o irmão que estava no local. Então ele ficou 3 meses e não ficou mais por sorte dele. Porque se às vezes ele não tivesse interceptado esse bilhete, ele poderia ter ficado muito mais tempo preso, né? Hoje temos audiência de custódia. Que muita gente que fala mal da audiência de custódia é porque não conhece a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma das melhores invenções que o Poder Judiciário trouxe no sistema de justiça.
A audiência de custódia é para soltar bandido. Não solta bandido. A audiência de custódia, ela filtra quem vai entrar no sistema penitenciário. E isso é a porta de entrada. É a coisa mais importante, porque você deixa de colocar dentro da unidade prisional, dentro de um presídio, quem não precisa ser colocado. Sim. Porque senão a gente já estaria, hoje nós estamos com aproximadamente, isso flutua dia a dia, 13.700 pessoas presas. O Estado tem 13.100 vagas. Então já estamos acima. Não obstante, nos últimos 4, 5 anos, o Estado tenha construído mais vagas, né? Porque antigamente o déficit era maior. Hoje chegou uma época que a gente tinha mais vagas do que pessoas presas. Hoje já estamos ultrapassando novamente. Mato Grosso era um dos poucos estados que não teve um aumento acentuado no número de presos. Manteve uma faixa de, nos 10 anos, o mesmo 12.500 por aí. Hoje já estamos passando. E se você construir 20 mil vagas, daqui a pouco tem 20 mil presos. Então nós temos que, na verdade, qualificar essa vaga, colocar a pessoa, o preso lá dentro, que necessita estar lá dentro. E hoje, depois de quase 20 anos na execução penal, no sistema penitenciário, trabalhando, nós temos uma luzinha, na verdade uma luzona no final do túnel, que é o plano Pena Justa. O plano Pena Justa, ele decorre de uma decisão do STF, de 10 anos atrás, quando o STF declarou o estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário brasileiro, falando que o que existe é tudo menos o sistema penitenciário. 10 anos atrás. E vai. Agora nós estamos na fase de aprovação desse plano Pena Justa, que vai acontecer agora em agosto de 2025. Como é que funciona o plano Pena Justa? São 10 eixos que foi pensado, foi elaborado dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, a 347, no STF. São 10 eixos. Então, cada eixo vem já com ações que devem ser tomadas e as metas que nós precisamos chegar, onde nós estamos e onde nós precisamos chegar. E as metas são de 3 anos. O plano vai ser aprovado, vai ter uma audiência pública agora em junho ou julho, vai depender agora de data, mas é antes de agosto, para que todos possam participar, inclusive pessoas privadas de liberdade vão participar dessa audiência pública dentro das unidades prisionais. Mas isso para o país inteiro? Isso é para o país inteiro. Mato Grosso vai validar, como eu disse, já existem os 10 eixos, e aí vai ter um eixo, por exemplo, central de vagas. Inclusive eu sou coordenador desse eixo aqui no Mato Grosso. Nós vamos ter, junto depois com o Poder Judiciário e com o sistema penitenciário, nós vamos ter que criar a central de vagas. O que é a central de vagas? Ela vai regular todas as vagas por unidade prisional no estado de Mato Grosso. Hoje eu falei que são 13.700. E presos, população, para 13.100 vagas. Quando existir a central de vagas, não vai poder chegar a 80% da capacidade. Para entrar vai ter que sair outro, de uma forma ou de outra. Vai ter que ter um gerenciamento dessas vagas. Porque é uma coisa muito doida, e eu falo que se eu fosse um extraterrestre, se eu descesse na Terra e chegasse aqui, eu não entenderia o sistema penitenciário brasileiro. Porque todo mundo que está preso lá dentro do presídio, todo mundo, sem exceção, se tiver exceção, tá ilegal. Tá lá porque um juiz mandou prender. Sim. E quem que gerencia, quem que constrói, quem que toma conta dos presídios? Poder Executivo. O governo, exato. Não se conversam. Não se conversam. A linguagem, a secretaria tem que executar, o judiciário alimenta lá de pessoas privadas de liberdade. Eu falo, mas isso daí é meu sonho, que eu falo que isso aí tem que ser tudo absorvido pelo judiciário. O judiciário arrepia quando eu falo isso. Porque quem coloca a gente lá dentro é o judiciário. Ninguém está lá se não for por ordem de um juiz. Mas juiz quer tomar conta de preso? Não quer, e também isso é uma ideia que não vai vingar, você pode ter certeza. Mas precisam se conversar. Então o plano Pena Justa vai começar a tentar fazer isso daí. Não só um eixo, são 10 eixos. Então nós vamos ter audiência de custódia, porta de entrada, central de vagas, alternativas penais.
tudo, uma por uma, aprovada, valendo para o estado inteiro e com prazo de cumprimento que são em até 3 anos. Então, por exemplo, central de vagas eu vou ter 1 ano para iniciar ela aqui no estado. E aí eu não preciso começar com ela funcionando 100%, mas no mínimo 20%. Então vai ter que estar em algum local, 20% dessas vagas já vão ter que estar sendo monitoradas e depois de 3 anos implementadas, sob pena de responsabilidade das pessoas que vão assinar esse plano, que não é um plano, é uma determinação que partiu do próprio STF. Essa determinação, o senhor falou que os 10 eixos eles são os mesmos para todos os estados. Todos os estados. E como ficam as regionalidades aí nessa situação, né? Porque assim, Mato Grosso não tem nenhum presídio federal, né? Tem um raio de segurança máxima, né? Isso. Como é que fica isso? E aqui nós temos presos tão violentos e perigosos como o Brasil inteiro. Então, isso daí nós vamos ter que, durante a execução, porque vamos considerar que vai ser um organismo vivo, que ele não vai ser acabado nunca, né? Assim, ele vai ter sempre que ser lidado com algumas situações, porém, vai ter uma uniformização em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o território nacional. Eu brinco que eu falo assim, se você sair daqui de Cuiabá hoje, for lá para o Rio Grande do Sul, for para o Amazonas e entrar numa agência de um banco, ela não é igualzinha. O sistema que funciona aqui não funciona lá. Aqui a gente não conversa dentro do estado. Então precisa determinar, mesmo que tenhamos dentro peculiaridades entre um estado e outro, e temos, né? Mas vai ser preciso isso. Só um exemplo. Vaga. O que é uma vaga? Não existe um certificado do que é uma vaga. Eu não consigo te falar como que eu posso considerar uma vaga. Não é um leito de hospital, né? Não que é um você leito de consegue hospital. Sair, desocupar. Aí as diretrizes lá de cima já vão conceituar o que é isso. Então nós vamos ter que se adequar a isso. Porque muitas vezes eu já vi casos assim... a cadeia tal aumentou agora de 150, ela está com 300 vagas. Eles colocavam uma cama no meio de 2 camas. Entendeu? Entendi. Então aumentou o número de vagas. Isso é uma vaga? Conceitualmente falando, só que nós não temos como certificar o que é uma vaga. Vai passar a ter. Então uma vaga vai ter que ter isso. Se tiver, é uma vaga. E a senhora acredita em algum prazo, assim, para que tudo isso vai ter que em 3 anos. A partir da aprovação, que é em agosto, todos os estados vão ter que aprovar. Dentro disso, nós vamos ter que balizar aí o que é. Por exemplo, nós temos no Mato Grosso uma central de penas alternativas aqui em Cuiabá. O plano prevê que tenha no estado todo. Então, vamos partir de uma para o estado todo. Então, tem lugar que a gente já tem algumas coisas. Cada estado vai ter que partir daqui. Uns vão partir com mais na frente, que já tem alguma coisa a mais, outros menos. Mas vão ter que chegar com 3 anos todo mundo igual. Porque o senhor mencionou, inclusive, aí para entrar um tem que sair outro. Então, para onde essa pessoa vai? Ela tem que ter ou terminado de cumprir a pena no regime fechado, ou ela precisa mudar de regime, né? E aí vai para onde? É tornozeleira? Então, trabalho? Né? É semiaberto? Como que fica isso? Nós temos uma experiência no Maranhão, que lá eles têm a central de vagas estadual. O que eles fazem? O juiz tem 20 vagas no juízo dele para ele gerenciar. Então, ele tem que, dentro desses 20, hoje funciona mais ou menos assim, com os menores, com situação de conflito com a lei. Não tem mais infratores. Eles têm que tirar um para colocar outro, só que o número é bem menor, né? Bem menos, mais reduzido, melhor dizendo. Então lá tem. Então ele tem 20, ele tem que dar uma forma. Esse daqui já está na hora de eu sentenciar ele, sair da minha e ir para a execução penal. Se ele chega lá na execução penal, que é onde ele está pagando, e eu estou com um aumento, com mais pessoas privadas do que tem, o que se faz? Eu vou ter prazo para ir para o semiaberto em janeiro. Tem gente precisando entrar aqui. O que eles fazem? Eles pegam essa pessoa que vai ter prazo em janeiro, nós estamos agora em junho, tira ela do sistema, coloca dentro de casa com tornozeleira, ela fica em prisão domiciliar.
Vai mudar realmente. Ela vai antecipar o cara que vai, a pessoa que ia ter que sair lá na frente. Eu tô falando assim, tô usando um caso de dezembro, mas aí eu pegaria primeiro quem teria prazo em agosto. Sim. Ou em julho, que é o mês mais próximo. Tiraríamos essa pessoa, aqui abrem-se essas vagas e aqui nós vamos fazendo um fluxo. E essa pessoa fica no sistema domiciliar com tornozeleira fechada. Entendi. Doutor, eu quero voltar um pouquinho mais à campanha para lembrar o episódio recente aí daquele morador de rua que foi alvo de execução ali nas proximidades da UFMT. O senhor lembra desse fato, sim. Né? Foi aquele momento que começou a gerar esse ruído aí a respeito do papel da Defensoria, porque eu sei que naquele episódio a Defensoria foi uma das entidades que mais se manifestou, que pontuou, inclusive, que ia acompanhar para ter certeza de que o culpado, né, que a lei fosse cumprida, não se passasse pano, vamos dizer assim, por ser um servidor da Assembleia Legislativa, com toda aquela circunstância, ele cometeu um crime contra o meu carro, né, atentou contra a minha propriedade. Foi esse, o senhor acha que partiu desse momento, esse ruído com relação ao papel da Defensoria? Justamente por mostrar a sua indignação, vamos dizer assim, com esse caso? E por ter essa preocupação, esse olhar mesmo para as pessoas em situação de rua, né? Porque é uma também das poucas entidades que atua diretamente nessa atenção. Então, eu acho que, sim, eu fazendo uma análise rápida, né? Porque esses tipos de situações, elas acabam acontecendo no crime, melhor dizendo, no delito do artigo 121 do homicídio. Eles são uma fração de segundos. Eu imagino que esse rapaz que tirou a vida dessa pessoa, ele deve estar arrependido minuto a minuto, porque deve ter acontecido alguma coisa numa fração de minutos. Não conheço o caso para falar sobre o caso em si, mas geralmente esse tipo de situação ela acontece nisso. E aí eu acho que traz um pouco da situação política que a gente está vivendo, né? Nessa polarização de que bandido bom é bandido morto, que se resolve problemas complexos com atuações simples, com medidas simples, populistas, né? Então eu acho que tudo isso acabou efervescendo por conta desses elementos que você trouxe, né? Que é um morador de rua, uma pessoa que tem um emprego, que aconteceu isso. Mas como eu disse, a Defensoria, ela luta, ela está nesse campo de batalha há muito tempo, é que às vezes a imprensa ou a gente não consegue transmitir isso de uma forma de publicidade que realmente teria essa importância, como hoje a gente está tentando demonstrar. Porque é isso que, quando está no momento, no calor do momento, acaba vindo isso. Então eu imagino que é um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. Homicídios como esse, nós já tivemos, infelizmente temos e vamos continuar tendo. O que nós precisamos é que as instituições funcionem, né? Cada um estabelecendo e aplicando aquilo que a lei determina. Sim. Então, assim, Mato Grosso, né, é o estado que tem maior taxa de feminicídios de todo o país, inclusive conforme um dado recente, né, divulgado pelo Ministério da Justiça. E os crimes de estupro também estão crescendo muito no estado. E, assim, infelizmente é difícil conscientizar a população sobre isso. E aí eu queria entender, assim, que apesar de criminosos, essas pessoas que cometeram esses crimes, né, elas têm direito a uma defesa adequada. E assim, mas de certa forma também gera uma revolta na população. Então, como, né, equilibrar isso? E entender que esses crimes, apesar de bárbaros, né, essas pessoas que, apesar de serem criminosas, elas merecem sim defesa. Como conciliar isso com a opinião pública também, o papel da Defensoria? Olha, eu tenho uma visão hoje, depois de muito tempo trabalhando, principalmente no sistema penitenciário, que eu falo que quando a pessoa chega no sistema penitenciário, é porque aqui atrás, isso parece uma coisa simples, todo mundo fala, mas é a verdade, porque
Se a pessoa chegou até entrar no sistema penitenciário, provavelmente alguma coisa aqui atrás não deu certo. E eu vou te falar, Natasha, a porta de entrada das pessoas que entram no sistema penitenciário é a mesma de 20 anos atrás. Se você pegar um perfil de quem entrava no sistema penitenciário 20 anos atrás, é o mesmo perfil de quem entra hoje, de 18 a 25, 26 anos. Você não tem... As pessoas com mais idade no sistema penitenciário são as autoras desse tipo de crime sexual que a gente você acabou de falar. Uhum. Você não acha, salvo casos especiais, pessoas com mais idade na vida do crime. Está aqui, ó, nessa população. 18 a 20 a 30 anos de idade. Então, como é que a gente vai fazer que essa pessoa não entre aqui? É a receita de bolo, é lá atrás. É educação, é trabalho, porque acesso, porque a hora que essa pessoa entrou aqui, e eu vou falar mais, enquanto ela não passa esse período aqui, você não consegue, parece que, colocar na cabeça dela que o que ela está fazendo não vai levar ela para um lugar bom. Quando você vai atender uma pessoa nesses perfis que você está falando, nessa faixa etária, naquele momento ali, parece que ela não enxerga outra coisa se não for aquilo que está na cabeça dela. Com o passar do tempo, com a maturidade dela, ela vai vendo. Tanto é que você pega o maior índice de ressocialização, que as pessoas não voltam a praticar, está acima dos 30 anos. Ontem, inclusive, nós fizemos um mutirão, participamos junto com o Poder Judiciário na Fundação Nova Chance. A Fundação Nova Chance é uma fundação estatal. Eu não sei se vocês conhecem. Sim. E eu acho que seria até interessante trazer o diretor aqui da Fundação Nova Chance, que é o órgão do Estado que tem a obrigação de trabalhar a ressocialização e fazer o emprego da mão de obra da pessoa que está no sistema penitenciário com a iniciativa privada ou com o serviço público. Uhum. Então, às vezes, a gente vê as pessoas limpando canteiro. Eu não sei como é que está hoje, mas eu não sei nessa gestão municipal se está continuando, mas muitas dessas pessoas eram homens e mulheres que estavam presas e estavam prestando serviço. Quem faz isso é a Fundação Nova Chance. E hoje nós temos um êxito muito grande. Ontem a gente estava lá fazendo audiência para atualizar, regularizar a situação tanto de moradores de rua que usam tornozeleira, como dessas pessoas que já há bastante tempo estão cumprindo pena lá na Fundação Nova Chance. Então, no meu modo de ver, a pessoa que é violentada, que é vítima de um crime, ela não tem como não ficar com essa sensação, né? E do mesmo modo, como nós não temos pena perpétua, nós temos que trabalhar de alguma forma que essa pessoa, depois que ela entrou no sistema, ela, de alguma forma, ela se restabeleça. Mas eu continuo acreditando que cadeia não ressocializa ninguém. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha que o sistema prisional não. Ele é para cumprir pena ou ele é para ressocializar pessoas? Apesar da vontade, de tudo que a gente busca, mas eu acredito que aí nós estamos muito longe. Eu não sei se um dia vai existir uma unidade prisional que vai ressocializar uma pessoa. Ela precisa, primeiro de tudo ter, óbvio, a oportunidade, mas ela entender que ela faz parte disso daí tudo. Eu acredito ainda lá atrás. Um dia, quem sabe, a gente tenha outro tipo de conversa e o que eu pense, talvez vocês também, a gente possa ver se isso é ou não verdadeiro. Porque a gente fala, né? Parece clichê de falar, tem que estar isso tudo, tem que estar isso. Mas cada vez mais, a porta de entrada continua sendo a mesma há 20 anos atrás. Aproveitando, vamos falar então do papel da defensoria, né? Que é, não, o assunto ele é cíclico, né? Não tem como, a gente toca nesse assunto e é com base nisso mesmo que eu pergunto, né? A defensoria, quem se socorre da defensoria? Quais são as pessoas que devem e podem se socorrer da defensoria? Então,
Existe aí uma norma assim, que fala que a pessoa precisa, pelo menos, receber menos de 3 salários mínimos. Que quem recebe a mais de 3 salários mínimos teria condições de pagar um advogado, né? Mas a Defensoria atende pessoas que ganham mais, mas que estejam em situação de vulnerabilidade. Às vezes a pessoa tem um salário maior, mas ela está com um empréstimo, tem isso, está pagando faculdade, ela não consegue. Advogado não é barato, né? A gente sabe que advogado bom não é barato. Então a Defensoria, ela atende todas essas pessoas e pessoas também que às vezes não se enquadram nesses casos, mas são indiretamente beneficiados por alguma ação da Defensoria Pública no campo coletivo, digamos, só para deixar claro que a Defensoria não está aí só para atender pessoas que cometeram crimes. Não, na verdade a Defensoria, ela atende aproximadamente nos casos criminais bem menos do que os nossos colegas do cível, das pessoas que têm as ações de família, de uso capião, de divisão de bens, consumidor, ações de UTI. É muito mais. A Defensoria, ela tem uma maior clientela da Defensoria, usufrui desse tipo de serviço, não do criminal, né? O criminal é a parcela que se envolve na prática de um delito e precisa de um defensor, né? E então, graças a Deus que a minoria depende desse tipo de serviço. Mas que é muito mais importante, porque eu sou defensor público dessa área, do que da outra. Eu falo, quando eu vou conversar com um preso na hora da audiência, que ele está cumprindo pena, porque é da minha fase, eu falo assim, primeira pergunta, você sabe por que você está preso? Aí, alguns sabem, alguns não. Aquele que sabe fala, pois é, qual que é o maior bem jurídico, qual que é o maior bem que você tem na tua vida? Aí ele fala assim, ele pensa, Deus. Ele fala, não, o maior bem, Deus está acima disso. Qual que é o maior bem que você tem? Você não está vivo? É, doutor, é a minha vida, E o segundo? Minha liberdade. Então por que você não está cuidando da tua liberdade? Porque se você não cuidar da tua liberdade, se você não carregar a tua tornozeleira, se você não cumprir com as tuas obrigações, o juiz vai te pular na cadeia. Você está com saudade da cadeia? Deus o livre, doutor. Então cuida da tua liberdade. Então nós tratamos do segundo bem jurídico da pessoa, que é a liberdade. Então por isso que eu falo que é mais importante. A vida é mais importante. Sempre, a vida é mais importante sempre. Então, a Defensora Pública Geral, Luziane, quando ela esteve aqui, né, concedendo uma entrevista pra gente, ela revelou uma informação que preocupou bastante, a gente fez até corte sobre isso, né, que é muito comum no interior, que é quando há caso de violência doméstica, quando o agressor é preso e há apenas um defensor na região, ou na mesma comarca, e aí ele tem acesso à defensoria antes que a vítima. E aí essa pessoa, que é a vítima no caso, que também tem hipossuficiência e também tem o seu direito de defesa, ela acaba prejudicada, porque não tem outro defensor para defendê-la, né? E também essa não é uma situação, né, de desigualdade no direito? Eu queria entender melhor com o senhor. E porque aí isso lida diretamente com a quantidade de defensores em atuação no Estado, né? Como é que a Defensoria dribla essas situações? Na verdade, isso aí é aquilo que a gente está falando lá do começo, né? A falta de estrutura que a Defensoria precisaria ter condições de atender também essa pessoa. Às vezes, a comarca não precisa de 2 defensores, mas numa situação excepcional dessa, o defensor da comarca mais próxima poderia atender esses casos. E óbvio, se existirem vários casos desse, poderia, óbvio, colocar um outro defensor lá, mas assim, em termos genéricos falando, né? Não é porque um chegou primeiro que vai, porque senão a gente estaria estipulando metas cronológicas, né? Quem chega primeiro na defensoria. Mas é por conta da custódia, né? Porque eu acho que o juiz deve perguntar, se eu tenho advogado? Não, então chama o defensor. Chama o defensor para ele. E aí a vítima... E a vítima fica. Exatamente. Questões como essas que a gente só consegue superá-las com base na estrutura, né? No pessoal, na defensoria. E aí a nossa defensora pública geral tem muito mais argumentos do que eu, porque ela conhece a defensoria lá de cima. Eu só sei que a gente, todo concurso que a gente realiza, passa algum tempo e os colegas que passam aqui no Mato Grosso,
acabam às vezes passando em outro concurso, vão desistindo, vão indo embora e a gente cresce um pouquinho, decresce. Cresce um pouquinho, decresce. Né? Então isso daí é um desafio. Um desafio, ainda, né? como... O senhor acredita que como é possível mudar essa imagem de que se instituiu, e não é à toa a campanha aí da Defensoria, de que defensor está aí para defender bandido? Como que é possível que a população entenda? A gente está esclarecendo aqui, mas assim, com uma linguagem clara e direta, que o papel da Defensoria é muito maior que esse e está aí para todos, não está aí só nessa condição de quem comete crime. Eu acho que se colocar no lugar do outro já seria uma tentativa muito grande, porque a gente só dá valor em determinadas coisas quando a gente não tem ou está faltando. E é muito engraçado que a gente acaba às vezes atendendo depois pessoas que estão numa determinada situação, mas acabam depois passando por essa linha de cá e vê a importância da defensoria. Então a maneira mais fácil, o remédio seria essa pessoa ter a necessidade de experimentar o que é a ampla defesa, né? Só assim eu acho que a pessoa seria tocada. É igual aquela pessoa que vive falando mal do SUS até a hora que experimenta o SUS. Precisa do SUS. Exatamente. É aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo, mas põe a vaga, o carro dela na vaga do deficiente, né? Então, assim, apontar o dedo é muito fácil. Falar mal do SUS, falar mal de advogado, mas a hora que você precisar, e vai precisar, assim, de um serviço jurídico, a gente passa a vida inteira, a gente tem que ir ao médico. Um dia vai precisar procurar um advogado, um defensor. Então, é passar pela experiência. Eu acho que é a forma mais dolorosa, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Pela dor. Porque é dessa forma que a gente aprende, infelizmente. Eu tenho mais uma pergunta também, mais ou menos nessa mesma linha, tá? Nós sabemos que todo brasileiro tem direito à defesa, isso está na Constituição, né? E a Defensoria, ela foi criada com a Constituição de 88, né? Justamente para garantir esse direito às pessoas hipossuficientes, né? Só que as críticas, elas vêm aumentando, né? O senhor falou essa experiência de passar pelo problema, mas existe uma necessidade de presença maior da Defensoria? Assim, eu quero dizer assim, fisicamente mesmo, ela estar mais dentro dos municípios, ela estar mais próxima, às vezes, do Poder Executivo ali, desenvolvendo ações. O que é possível fazer para dar essa popularizada no trabalho da Defensoria mesmo? É tornar o trabalho dela nítido e claro para todo mundo. Natasha, excelente pergunta. Isso me fez agora voltar no tempo, uns 21 anos, quando eu fui para São Félix do Araguaia, né? 2004. Ainda era Vale dos Esquecidos? Era Vale dos Esquecidos, mas uma região maravilhosa que quem não conhece deveria conhecer. Quando eu cheguei na comarca, já existia um promotor, uma promotora e uma juíza. E eu cheguei, me apresentei, obviamente, às duas e começamos a trabalhar e aquilo vai indo. E depois, como era uma cidade pequena, né, perto de outras comarcas, eu comecei e porque ali em São Félix, você não tem como você morar em São Félix e vir no final de semana em Cuiabá, é longe, né? Você tem que participar da vida social da cidade, né? E aí que eu comecei a descobrir isso. E aí foi aí que, desde essa época, eu tenho esse mesmo pensamento. O defensor, ele precisa sair do ordinário, do gabinete, do dia a dia e ir onde está o problema, ir onde está a demanda, conhecer o sistema de saúde, conhecer hospitais, conhecer a unidade prisional, fazer isso a mais, porque a Defensoria só vai ser respeitada mais e conhecida mais quando o defensor virar um agente de transformação social, ele sair do gabinete. Porque as instituições, elas, ao longo do tempo,
elas fizeram esse viés diferente, né? Cada vez a burocracia foi sendo colocada dentro dessas instituições. E a defensoria ela tem que ir aonde o assistido dela está. Sim. Sair, fazer o caminho diverso. E eu acho que essa é o caminho. Esse é o caminho para a defensoria e para o defensor. Para ele se sentir realizado, é ele sair do dia a dia, do trivial, da comarca, do local onde ele trabalha e ver. E isso se resolve muita coisa, muitos problemas, é fazendo isso que você acabou de dizer. É indo até o problema e não esperando ele vir até você. Isso é uma forma que eu tenho certeza que os defensores, principalmente os que têm entrado, né, que são mais na defensoria com pouco tempo, têm aprendido com quem está e eles trazem essa visão, porque hoje a defensoria como um todo, ela pensa dessa forma. Eu queria fazer uma adenda nessa sua resposta aí. A OAB, ela faz esse papel. Se o senhor morou no interior, o senhor deve saber, né? As subseções da OAB, elas têm esse engajamento social, né, nos lugares onde eles estão. Então, de repente, assim, às vezes essa coisa do defensor, de ser um agente público, né, de repente tem essa preocupação mais com o rigor e tudo, mas eu acho que é um super exemplo a ser seguido também. Os advogados, eles se envolvem com a sociedade, com a população, participa de desfile de sei lá o quê, né, a garota flor da cidade, entendeu? Eu observo isso, eu já trabalhei na OAB e eu observava bastante esse movimento dos advogados, de repente, e se envolvem com a sociedade, se envolvem ali com o social, né? Tá, vamos para outra pergunta. A gente falou lá atrás a respeito dos índices de violência em Mato Grosso, né? Sobretudo com relação à violência contra a mulher, né? Nós somos campeão aí na taxa de feminicídio, infelizmente. Existem trabalhos específicos desenvolvidos para esse tipo de ocorrência, vamos dizer assim? Eu sei que a defensoria ela tem um trabalho de núcleo de mulher e tudo mais, mas nesse sentido de eu não sei se é frear, mas algo de conscientizar. É pouco, né? É pouco da defensoria, do Estado, de tudo. Como um todo, eu acho muito pouco, né? Eu não posso afirmar com toda a minha certeza, porque não é muito a minha área de atuação. Mas estou fazendo aqui uma análise de um todo, porque nós precisamos evoluir muito nisso que eu penso, que é não deixar isso acontecer. E quando isso acontecer, a gente tem mecanismos, né, não só de proteção, mas de sistema de que essa pessoa seja colocada para que ela possa, de forma efetiva, não voltar a praticar aquilo lá, né? Porque medidas, a gente às vezes tem vários tipos de medidas para a gente aplicar o caso concreto, mas isso não sai do papel. A verdade é essa, né? Numa audiência de custódia, se você pegar o regramento, é coisa de primeiro mundo. Se você pegar uma pessoa com problema de saúde mental, que ela está em surto, tem todos os protocolos, só que isso funciona hoje em Cuiabá, não funciona no estado todo. Você diz no sistema prisional. No sistema prisional. Uhum. Então você tem que ter uma equipe de pós-custódia, dessa pessoa que está em surto, ela não ser encarcerada, levar ela para o CAPS. Isso funciona em algum lugar, mas não funciona no estado todo. Sim. Então é isso que eu falo. Legislação a gente tem à vontade. E as pessoas acreditam que a lei vai resolver o problema dela. E eu não acredito que a lei ela possa, ela orienta, ela coisa, mas nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos de eficácia, de gestão, de trabalho, de colocar isso em prática, né? Porque não adianta aumentar o crime. Eu falo para as pessoas, você acha... As penas. Justo. Desculpa, falei errado. Você acha que uma pessoa
que está praticando um crime de feminicídio, perdão, ela sabe quanto tempo ela vai poder, qual que é a pena mínima e a pena máxima dela. Na hora de cometer o crime. Ela pensa. Você acha que ela sabe qual a fração do crime que ela vai, se ela vai ficar 1/6, 2/5, 3/5, 50%, 70% daquilo que ela pegou? Ninguém sabe. Então não adianta você exasperar, não adianta você colocar pena perpétua. Não é isso que vai evitar. Porque se isso daí evitasse, a gente não teria mais crime. Né? Inclusive foi aprovado recentemente no ano passado, né? Ampliação para 40 anos da pena para os feminicidas, né? E não deixou de acontecer. Não, assim, eu não estou tirando o mérito dessas ações, só que eu acho que não adianta dar o remédio amargo se a doença não é desse remédio. O problema do feminicídio não está só na causa lá da penalidade. Ah, não pode, vou aumentar, vou colocar. Basta isso? Nós erradicamos algum crime hoje no estado ou no país? Nós temos algum tipo de crime que deixou de existir por conta da pena, da quantidade que ele vai cumprir? Não. Temos? Não. Não temos. Bom, doutor, nós vamos deixar para suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui no nosso Agora Pode. Olha, eu assisto muito podcast, né? Mas os podcasts que eu assisto, as pessoas às vezes tomam uma cerveja, elas ficam mais à vontade e falam coisas... Aqui só tem água. Brincadeira à parte, é um modelo muito legal, é um modelo que a gente consegue às vezes transmitir mais, né? Porque a entrevista ela é muito formal, muito quadrada, você às vezes não consegue, né? O tempo é menor. Então eu acho que é um formato que veio, que vai ficar legal. Vocês estão de parabéns. Convidar os meus colegas a participarem também para poder fazer essa divulgação e poder, em outras oportunidades, quem sabe depois até o final do ano, falar só do Pena Justa. Sim. Depois aprovado, a gente volta aqui e fala do Pena Justa. Tá, né? Tá convidado já. Esclarecendo e fazendo esse trabalho, né? Porque eu estou há 21 anos na Defensoria, vou ficar na Defensoria, não sei hoje que eu poderia ser, inclusive, antes de eu entrar na Defensoria, eu nunca tinha feito um concurso para a Defensoria. Eu queria ser delegado ou promotor de justiça. O outro lado. O outro lado. Eu nunca prestei um concurso para juiz. Nunca, porque eu nunca me vi na posição de juiz. E hoje eu agradeço a Deus por ser defensor, que eu encontrei de maneira engraçada até, mas acabei passando num concurso que eu nunca tinha feito a prova de defensor público, e hoje eu sou realizado. Todo dia que eu saio da minha casa, eu nunca, e olha que eu atuo numa área bem espinhosa, eu nunca falei, putz, hoje eu tenho que trabalhar. Eu vou feliz. E tenho, graças a Deus, companheiros maravilhosos que trabalham comigo, amo a Defensoria e tenho certeza que aqui eu vou aposentar, mas não vai ser agora não, porque agora ninguém mais aposenta também. A sociedade agradece, né? Pois é. Obrigado. Muito obrigada. A gente encerra aqui o Agora Pode dessa semana. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.